Ei, turma, antes de mais nada eu queria dedicar esse vídeo a um colega nosso que já se foi já há um bom tempo, mas era um árduo companheiro dentro da realização e preparação de conteúdos, né? Grande colega nosso lá de São Paulo, Pajuaba. Foi um camarada que também teve essa ideia de mexer com a revista Herói ali, mostrando o conteúdo, me chamou uma vez já para uma live, né? Fiz com ele lá com muita alegria, conversando pra caramba. Infelizmente não tivemos a oportunidade de dar essa continuidade. Então eu dedico esse vídeo a ele, porque estamos aqui até hoje, firme e forte, tá? A gente tem sempre que lembrar das coisas boas, tá? Um abração pra família, né? E que ele esteja sempre num lugar melhor. Já tem um tempo que isso aconteceu, né? Mas é bom a gente lembrar, tá certo? Então vamos lá, que depois da vinheta nós vamos falar da 97, a TV aqui, ó, bem escrito sobre todas as coisas que estavam para vir na TV naquele ano, na Herói número 104, que depois da vinheta nós vamos estar falando sobre todo o conteúdo que ela tem, ok? Vamos lá. Bom, então aqui, gente, já mostrando uma chuvarada de atrações da televisão, né, desde séries, cinema, algumas séries já ainda firme e forte ali na tela, né, e mais algumas novidades. Novidades para a época, porque tem muita coisa aqui além de retrô, para a época, já diga-se de passagem, né, mas muitos lançamentos também. Vamos lá? Bom, aqui nós temos o editorial do dia 14 de fevereiro, pelo Marcelo Delcré, 14 de fevereiro, mês do meu aniversário. Isso mesmo, então eu já estava ali de boa, né, com a nova edição na mão. E eu tinha aquela coisa assim, pessoal, eu pegava na banca, né, assim que chegava na banca, pá, tava ali, ó, eu tava ali, com certeza. Eu já tinha uma certa sequência ali, um período, né, que eu sabia que eu podia ir na banca, que a revista tava lá. Eu não esperava meses assim, não, né, eu era bem assíduo ali, continuo, né, leitor da Herói, gosto de sempre dar aquelas repassadas, então todo mês ou toda semana que ela saía lá nas bancas de revistas próximas da minha casa eu pegava, porque às vezes não chegava em uma e já estava na outra e eu fazia aquele corre-corre, estava de bicicleta, né, então não parava de jeito nenhum. Aqui Marcelo Delcré falando sobre a sua experiência quando ele foi ao cinema assistir pela primeira vez Star Wars. Ele falando aqui sobre do que ele gostava, mas muita coisa mudou quando ele assistiu, né, ao cinema com o pai dele. E ele viu os 3 filmes, né? E aqui ele falando quando, naquele ano, o Star Wars voltou aos cinemas com aquela imagem melhorada e tudo. Coincidência que um tempo atrás, um amigo meu estava fazendo uma live, né, o Fernando lá do Videoteca do Nando, falando sobre grandes sucessos que voltaram ao cinema e tal. Um deles, eu até tinha comentado lá na live com eles, né, foi justamente quem tinha ido ver Star Wars, cara, quando ele foi relançado. Pô, mano, um espetáculo, uma coisa maravilhosa. E olha que Star Wars eu nunca tinha ido ao cinema para ver o original, mas eu via as reprises, né, vi os lançamentos na TV e quando ele foi relançado no cinema eu vi também. Vi aquela caixa de VHS quando foi lançado justamente com esse formato, com imagens a mais, né, os efeitos especiais muito melhorados, caramba. E aqui o Del Greco falando, né, a respeito disso, sobre a experiência dele, o que é muito legal, que realmente mudou muita cabeça, fazia muita cabeça da galera, né. E tem uma coisa que ele disse aqui que eu achei muito interessante, que era na época quando Guerra nas Estrelas foi estreado aqui no Brasil, a febre dos Cavaleiros não chega nem perto do quanto que foi esse contexto, né, com Guerra nas Estrelas. E caramba, pô, estamos aí fãs até hoje, né, entre altos e baixos, xingos, elogios, acertos e erros, somos fãs de Star Wars até hoje. Estamos aqui então no Correio Galáctico, abrindo mais uma vez
com agradecimentos do Elvis sobre as cartas e mensagens de Natal que foram enviadas para a redação para ele e para a turma da Herói, com correspondências do Ceará, Rio de Janeiro, Paraná, bacana, hein? Mais uma vez Rio de Janeiro, e aqui constam uns cartãozinhos bem legais. Esse aqui do Churato ficou muito bonitinho, bem legal. Se liga na Herói número 105. Você pediu e a gente vai atender. A partir da próxima semana a revista volta a semanal em formatinho. Eu não pedi, mas como já está falando aqui, né, nos próximos vídeos, claro, eu tenho, né, cara, vou mostrar para vocês o que aconteceu. Mas como eu gosto de falar, né, quando eu li isso aqui da outra, é história para outro vídeo. Uma errata que apareceu na 102, a gente falou que o filme Top Secret é dirigido por Mel Brooks, quando na verdade os diretores são os irmãos Zucker. Top Secret, pessoal, é aquele, acho que o primeiro filme para muitos que assistiram do saudoso Val Kilmer, né? Aquela comédia maravilhosa, cara, até hoje guardada no coração. Sobre a parte aqui, ó, veio com quadrinhos, falando aqui um pouco sobre Abril Jovem, né? Abril Jovem deixa de existir e várias mudanças acontecem no gibis, né? Então aparece aqui. Acontece uma reformulação na Abril Jovem, né, gente, naquela época, ok, mas ainda com alguns títulos ainda nas bancas, né, mostrando aqui o Homem-Aranha, Peter Parker e o Homem-Aranha. Essa capa eu acho ela legal pra caramba, viu? Aqui um pouco sobre The Essential de X-Men, aqui aquele Aztec num encontro com o Batman, né? Grande Coringa. Bicho, tem eu vendo o Coringa aqui assim, com essa cara de psicopata que ele tem, me lembrou. Vocês já leram não é a Piada Mortal, não. Advogado do Diabo, quando o Batman tem que livrar ele de uma acusação da cadeira elétrica, pessoal. O Batman livrar o Coringa, e o Coringa na frente do advogado dele de defesa, lá eles conversando sobre umas estratégias, né? O advogado perguntando se o Coringa conseguia declarar insanidade mental. O Coringa vai dar uma cabeçada, vai de carada, né, na mesa e levanta todo com a cara sanguentada. Isso aqui tá bom pra você? Tipo assim, foda. Aqui do lado, gente, a era do Superman. Isso aqui é aquela época do Superman elétrico. É quando ocorre uma diferença, ocorre uma mudança nos poderes do Superman numa saga que ele... Primeiro ele não retorna os poderes, e quando retorna eles vêm modificados. Né? E nossa, gente, essa modificação gerou até uma outra parte dele, foi dividida em dois. Aqui é o Superman elétrico, a parte azul, tem a parte vermelha, e são baseados num quadrinho do Superman lá de 1900 e caixa prego, cara. Essa original eu não tinha lido, né? Eu acompanhei um pouco essa, não gostei muito. Ok, o Superman estava passando por algumas coisas nas bancas, né? Então os caras estavam mexendo na vida do Homem de Aço ali pra dar uma recalchutada, coisa assim, mas rapaz, foi uma saga que durou um pouco, tem ali uma coisinha ou outra bem interessante, eu mesmo não curti muito, depois ele, né, retorna ao clássico e tal. E aí aqui mostra uma entrevista que eles fizeram, né, com as pessoas responsáveis, até olhar aqui quem que é, aqui tá falando sobre a era do novo uniforme, deixa eu ver aqui... A gente fica trazendo exclusividade, primeira mão, explicação. Aqui tem a explicação de tudo, que como roteirista Dan Jurgens, que escreve a história do Super, né, que escrevia naquela época, né, estava escrevendo há 9 anos, e aí ele conversou com o Odair. E aí tem, né, aqui uma entrevista sobre algumas perguntas que o Odair faz para ele, justamente sobre essa saga. Recomendo dar uma olhada. Se você curte muito Superman, né, e quer conhecer mais ainda, pode dar uma olhada, beleza. Não é a melhor não, viu? Eu vou logo avisando, mas é questão de gosto, questão de opinião, tá? Nova onda, catástrofe invade Hollywood. Nós temos quem aqui? O Pierce Brosnan, depois de quase 30 anos de Gênero Esquecido, o Gênero Esquecido volta com tudo. Vulcano a Fúria. Isso me lembrou... tem o Inferno de Dante também, né, cara? Sabe? E... Cara, o Vulcano a Fúria é com o Tommy Lee e o Inferno de Dante com ele, né? Tem os caras mexem com um vulcão, o vulcão perto da cidade ali. Naquele do Tommy Lee Jones, começa a lava, né, cara, embaixo da cidade e tal, velho, geram uns trem bacana. Eles têm equipe de salvamento, equipes táticas
para trabalhar previsões contra essas catástrofes. É um filme bem bacana esse aqui, no caso do Pierce Brosnan, bem bacana mesmo, tá? Recomendo demais, é muita ação, tem uns efeitos legais, os cenários são bem legais. Ele tava com a... como é que é o nome daquela menina? Aquela que fez a Lisa Hamilton, a que fez a Sarah Connor do Exterminador do Futuro, acho que é ela mesma. Mas qualquer coisa você já sabe, né? Eu vou aqui na cabeça, eu vou aqui na memória. Qualquer coisa eu vou dar uma verificada, vou lá no elenco e põe aqui, ó, na legenda, tal, pra vocês verem qualquer coisa, uma imagem, tá bom? Do elenco, da menina e tudo mais, tá? Rainha de filmes B invade o Trash Mania. Aí aqui já as meninas daqueles filmes bem trash, dentre eles que o Zé do Caixão já até apresentou na Bandeirantes, tá? Aqui nós temos... Esse aqui é o Tom Cruise, tá? Isso mesmo, do Jerry Maguire, a grande virada, filme que ele faz também com o Cuba Gooding Jr. Cuba Gooding? Muito bacana. Um filme bem legal. O filme do Steven Spielberg, The Lost World, aí O Mundo Perdido, Parque dos Dinossauros, já que é a sequência. Então já estão falando aqui algumas coisas, né, gente, para a sequência do filme, vindo aí já, né? Nós temos aqui também o Clint Eastwood e o Gene Hackman atuando juntos novamente em Absolute Power. Esse filme acho que eu não cheguei a ver dos dois. E aqui o Alien 4, a Ressurreição com a Sigourney Weaver, e aqui trazendo a Winona Ryder das Bruxas de Salem. O filme Bruxas de Salem eu acho legal. Aquela sequência, gente, da franquia Alien, o quarto filme, que eles clonam a Ripley. Isso aí já não é spoiler, pelo amor de Deus, né? Vídeo, aí nós trazemos mais uma vez, ó, aí nós trazemos aqui, ó, várias fitas sobre 007, olha aqui o box, cara, que legal, com vários filmes, VHS, tá, não era DVD não, tá? Vídeos aqui do Pentelho, Joga a Mamãe do Trem, o Danny DeVito e o Billy Crystal, muito bom esse filme também. Aqui um lançamento do Heavy Metal, tá, Universo Fantasia, esse vídeo é de 1981, se originou da revista Heavy Metal. Vale verificar. Esse filme é muito bom. Poucos falam desse filme. É um filme do Bruce Willis, do Último Matador. O bicho é bem estilo chinês do Johnny Woo, Chow Yun-fat, porque cara, esse camarada com duas armas na mão, meu filho, faz um estrago nesse filme. É bom, é bem legal, tá? E aqui mais um vídeo, né, uma VHS dos Animaniacs. Os irmãos ali Wako, Dot, o outro eu esqueci o nome, fazendo as suas peripécias, né? Bacana, eu gostava de assistir quando passava na televisão. Aqui na seção RPG mais card games de Jim Lee, olha que legal, né? Com a arte de Jim Lee. Tá? Mais uma vez o Spawn. Ó, o Spawn tá bacana, viu, gente? Falando isso. Tá no 360 bolinha. Tem outros spin-offs também. Tem um que eu tava lendo, o Pistoleiro Spawn, que não é o Alcimus, é um outro Spawn, cara. Pistoleiro, bem legal, tá? Games de 97, trazendo aqui sobre Gundam, tá? Mais uma vez o Mega Man, deixa eu ver se dá para ler alguns títulos aqui. O número de lançamentos para PlayStation, PS é tão grande. Aqui é o Final Fantasy VII. Nós temos aqui mais de alguns, ó, The King of Fighter, não, The King of Boxing, Rockman 8, que seria o Mega Man, né? Gaia Speed, Sexy Parodius, não conheço esse aqui, Drácula X, Metal Gear é legal pra caramba, vários lançamentos para os consoles, não apenas PC, PlayStation e demais aqui, né? Na parte shopping, câmera mirim, ó, olha aqui, gente, a câmera mirim, ó, ninguém era criador de conteúdo assim na época, hein? Olha aí como é que já havia uma paradinha bacana pra você curtir. E mais outros artigos, né, cara? Aqui do Cebolinha, das aventuras do Cebolinha, um álbum aqui, álbum de figurinhas do 101 Dálmatas, o filme da Panini. Olha que bacana, uma entrevista, né, com a Marli Bortoleto, a grande dubladora de Serena, ou o Sag, Serena Tsukino, Sag Tsukino, a alter ego de Sailor Moon, e aqui trazendo o Marcelo Del Greco, fiz a entrevista com ela, achei bacana trazer mais uma entrevista de dubladores, né, cara, na primeira fase de Sailor Moon, gosto pra caramba, mas ô menininha, cara, bicho, a Marli tava de parabéns, viu? De passar pela voz dela tudo que a Serena, o Sag era ali, véio. Bacana demais. Bem legal a entrevista, viu? Aqui, TV 97, já mostrando, vamos lá. Pinguim, Mulher Gato, Coringa e o Batman do Animated Series.
Superman, Brainiac e a Lois, do Superman, Matt Series. Nós temos aqui também mais personagens do Batman, tá? Do Arquivo X, aqui parece aquele cara do The Tick, né? A Amanda de Melrose. Vamos ver então qual que era a programação para 1997. Na Record, o que a gente tinha aqui na Record? Ace Ventura, The Nanny, eu já falei série muito boa. Aqui é The Nanny, né? A Fran se encontrando com a Pamela Anderson num dos episódios. Bicho, teve várias aparições, várias participações especiais de outras pessoas, figuras assim da época, né, cara, no seriado. Até o próprio presidente americano, Trump, já apareceu aqui também na série. Eu acho que o Trump já apareceu até em Married Children, gente. Enfim. Aqui mais do Arquivo X, Jornada nas Estrelas e Milênio. Isso aqui só da Record. Só a Record. Ou seja, tinha uma programação muito boa. Tá? Muito boa mesmo. A Bandeirantes, a emissora paulista, né? Ela foi a única que não investiu em séries ou desenhos novos para 97. A Band continuaria com Melrose aos sábados, ao meio-dia. Tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Não, a Band realmente ela não mexeu muito assim. Aí veio a Globo. A Globo passou ali já no programa ali da Angélica com alguns desenhos. Esse aqui, o Beetleborg, horrível. Tá? Uma versão americana que fizeram de Kabuto. B-Fighter. B-Fighter Kabuto era a sua sequência, que é um Metal Hero japonês muito bacana, mas a versão que fizeram americana, gente, era pra mim abominável. Tá louco, nem dava não, descia não, tá? Space Striker, que eu vi pouquíssimo, esse aqui também eu vi pouquíssimo, Pizza Cats, vi pouco também. O The Tick eu já gostava, aqui as versões Power Rangers, desenho do Máscara, tá? Aqui o Masked Rider, eu não cheguei a ver se Masked Rider passou na Globo. Se passou, meu filho, passou pra mim assim, muito, muito desapercebido, sinceramente. Tá? Alguns desenhos que realmente ocupavam a programação infantil e tal, mas, cara, eu já era adulto, né? Não era qualquer desenho que fazia assim muito minha cabeça, não, mas alguns, assim, saudosos e tudo mais, eu acompanhava. Tem uma versão Oliver Twist em Cães, que é baseado numa história também muito famosa. Tá? E aqui, firme e forte ainda, o Superman, né, na Lois e Clark, As Novas Aventuras, da Rede Globo. Aí aqui, continuando Barrados no Baile, né, tava ali bacana também, mas lembrando, já não tava tendo alguns personagens, né, ali, por exemplo, a Brenda, acho que, eu não lembro, em 97 ela já tinha saído, mas ela chega a sair, mais pra frente o próprio Brandon também, cara, brincadeira. Aí já na Manchete já estava mantendo, arregaçando, né? O Yu Yu Hakusho, desenhos do US Mangá, entre eles ali estava passando Fatal Fury, MD Geist, Gunsmith, You're Under Arrest, Barry Skipper, cara, e logicamente as demais programações normais ali, a Sailor Moon, Cavaleiros, né? Na CNT Gazeta tinha o X-Pirito, produzido pelos mesmos ali do Chaves, que o Chaves ainda estava no SBT ali, firme e forte, né? Aí o SBT tinha ali o Hércules, Dragon Ball. Aí o que tava vindo por aí, ó, Ultraman Tiga, né? Que passou, foi na Record. Rama Meio, infelizmente, não veio, não passou. Uma pena, muito bom esse anime, que mais pra frente, né, tivemos mais contato e aí deu pra conferir o tanto que essa obra é boa. Pra quem é fã de Rumiko Takahashi, mesma criadora de Inuyasha, né, mesma criadora de Urasei Yatsura, trazendo aqui Rama Meio, que vale muito a conferida, e o seu remake também aí na Netflix. Marvel vs DC, mais um pouquinho, né, está chegando às bancas, ó, brasileiras, ok? Não tinha chegado ainda no Brasil, tal, né, como estava lá o grande confronto das duas edições, das duas editoras, mas chegaram finalmente ao Brasil. Lógico que para quem pegava produto importado na época, deve já ter conferido. Eu mesmo, quando eu fui conferir essas edições, foi justamente quando elas chegaram nas bancas. E aí, quando caiu na mão desse que vos fala, né, ali, para ler e tal, foi só confirmando
porque até mesmo da própria revista Herói, que ela indicava alguns quadrinhos, né, a gente corria atrás depois. Ok? Eu mesmo peguei, fui com uns amigos meus que estavam colecionando, era formato americano, tá? E caiu, bicho, cara, eu achei bacana, achei legal. É muita viagem, sem dúvida nenhuma, já comentado aqui em vídeos, né? Em relação ao encontro para a trama principal, aqui é o Access, quando foi criado o universo Amálgama, né? Com a junção de vários personagens das editoras, cara, foi legal. Eles podiam fazer, hoje é meio foda você pensar isso, mas por exemplo, imagina uma coisa dessa com Marvel, DC e a Image, né, num confronto ou algo do tipo que pudesse estar também fazendo umas conexões, umas misturebas danadas. Batman Spawn, por exemplo. Batman Spawn e Wolverine, meu Deus, Dragon. Você já imaginou o Dragon se misturando com o Mercenário, hein? E mais algum outro personagem ali da DC, como o Deadshot? Porra, cara, ia ser doido, viu? Ia ser muito bacana. Curti. Tenho mais coisinha pra falar sobre ela, sobre esse confronto, tá? Mas eu vou deixar mais pra frente, quando chegar nas edições, tá bom? E aqui, né, bicho, dando aquela relembrada que eu encontro do Lobo com o Wolverine, aqui os personagens do universo Amálgama. O Superman dando um socão aqui no Venom. A Jubileu, né, e o Robin tendo seu affair de momento ali. E aqui o mestre dos jogos. A Herói apresenta o criador dos seus joguinhos de tabuleiro. Cara, isso aqui é muito legal. A Priscila Canedo trouxe uma entrevista assim, né, um artigo sobre o Milton Célio, que criou o primeiro jogo há 10 anos. De lá para cá, já fez vários outros. Entre os mais conhecidos estão Homem-Aranha, Churato, Homem de Ferro e Quarteto. Criando jogos de tabuleiros baseados, né, gente, em vários personagens da cultura geek. E fora outros também, né, de animação, filmes e tudo mais. Tem um Sexoland aqui, tá? X-Men, Duro ou Mole, Quarteto Fantástico, Resgate na Floresta, cara, muita coisa aqui falando, né, sobre a criação. Na matinê, trazendo aqui, bicho, uma série que eu via bastante também, achava ela bem legal, com viagens no tempo e tudo mais, que o cara até... Ele parecia um Pretenders da vida, só que o Pretenders ele não viajava no tempo. Pretenders depois eu falo mais sobre ele também aqui no canal. Mas Contratempos, viagens temporais, imaginação e inteligência são alguns dos segredos dessa série. E olha, ela foi protagonizada por dois atores muito bacanas, que dentre eles, participou da Battlestar Galactica, tá? E o grande Scott Bakula, ele foi o capitão da Enterprise, série de 2005, né, que ela antecedia ali acontecimentos da TOS também e tal. Série muito bacana, só que em algumas coisas ali não batia muito o tom com o que a TOS mostrava, mas eu gostei bastante. E essa série ela é legalzinha também. Eu acho que ela passou, foi na Manchete, cara, nas tardes. Eu tenho uma lembrança aqui de ter assistido na Manchete, mas qualquer coisa eu coloco aqui pra gente só dar aquela confirmada, beleza? Mas muito bom, bem interessante essa coisa dele viajar no tempo, encarnar um determinado personagem lá, uma pessoa, né, cara, e passar por algumas situações. Recomendo, viu? E fechando, ela fecha como aqui na sessão matinê, aqui já falando sobre a enquete, né, do Prêmio Herói, ok? Da revista número 104. Então, gente, no próximo vídeo prepara que eu já vou trazer, então, a formatinho, como falou, né, cara, que será a número 105. Então, aí já vou até dar um spoiler aqui. Nossa, spoiler da Herói, bicho, é até sacanagem, mais de 30 anos, né? Mas vamos lá. As 105, 106, 107 e 108, elas vieram formatinho. Então, no próximo vídeo, eu vou falar de duas, tá bom? E aí eu aguardo vocês para estar me acompanhando nessa odisseia da revista Herói e os seus 30 anos, tá? De muita memória boa, muita lembrança boa, né? E sempre bom compartilhar com a galera mais nova, com a galera mais velha ainda também, que são saudosos, são ou eram zoides e acompanham esse mundo geek até hoje, assim como aqui o Sensei Otaku Nerd. Espero vocês para o próximo, então valeu gente por estar comigo aí. Tudo de bom
em Té.